Oi, meu amigo, oi, minha amiga, paz sobre você. A Bíblia nos diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Os dias de hoje, o mundo, ele está muito propenso, muita facilidade o mundo nos oferece para a gente pecar, para a gente se desviar do caminho do Senhor. A forma como a televisão se apresenta, os programas, os filmes, as novelas, até mesmo os comerciais, a forma como as pessoas se vestem nas ruas, tudo leva o homem, a mulher, a se despertar para o mal, para buscar o mal. Há muita facilidade de pecar hoje em dia. Hoje o homem tem um celular nas suas mãos. Com o celular ele pode fazer tanta coisa boa, mas pode fazer tanta coisa ruim. Pela internet, as pessoas se corrompem, se destroem, as pessoas se matam, as pessoas se afastam cada vez mais de Deus através de programas que elas assistem, através de filmes que elas veem, através de novelas, através de tanta coisa que o homem faz, se desviando de Deus, se contaminando. E o homem começa a fazer aquilo de tantas vezes, tão repetidamente, que às vezes ele entende aquilo como uma coisa natural. Ah, isso não tem nada a ver, todo mundo faz, Deus não vai levar em conta, Deus é bom, Deus é amor, Deus não vai fazer justiça contra essa coisa que eu acho tão pequena. Mas, meu amigo, a Bíblia não se contradiz. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá ao Senhor. Ninguém verá o Senhor. E Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em todas as áreas, o homem procura explicações justificativas para explicar, para justificar os seus pecados. Uma vez Jesus chegou a certo lugar. Todo mundo sabe que os judeus não falavam com os samaritanos, e ele estava com sede, com fome, cansado, com sede. Ele viu uma mulher samaritana num poço d'água, e ele chegou e pediu: mulher, dá-me de beber. Aí ela falou assim, ela se espantou: como é que você, sendo um judeu, fala comigo que sou mulher samaritana? Aí ele disse para aquela mulher: se você soubera quem é o que te diz dá-me de beber, você lhe pediria, ele daria rios de água da vida, para que você nunca mais tivesse sede. E ela falou: Senhor, dá-me dessa água. E Jesus falou para ela: vai lá e busca seu marido. E ela falou assim: eu não tenho marido. Ele disse: disseste bem, se tivesse 3 ou 4 maridos, mas o que está contigo agora não é teu marido. Aquela mulher vivia com um homem, mas não era mulher, esposa daquele homem. Hoje em dia, Jesus falou que ninguém deveria se separar, largar a sua mulher, porque o que Deus uniu, uniu para sempre, a não ser por causa de infidelidade. A Bíblia diz que você não deve largar a sua mulher, o seu marido, a não ser que ele seja infiel. E Paulo ainda diz: e se separar, fique solteiro, para que ninguém cometa, para que nenhum dos dois cometa adultério. Mas o mundo evoluiu, o mundo ficou moderno, as coisas são outras. Mesmo Deus sendo o mesmo, o pensamento do homem é outro. Então, para justificar o seu monte de casamento que as pessoas têm, 2, 3, 4, as pessoas se justificam usando a própria Bíblia para justificar. Mas a Bíblia diz: aquilo que o homem uniu, que Deus uniu, o homem não se pare. O homem quer justificação, o homem quer justificar os seus erros, quer inventar desculpas para poder se sentir bem consigo mesmo. Mas, meu querido, Deus é o mesmo, ele não mudou e ele não vai mudar. Somos nós que temos que nos acoplarmos, nos adaptarmos à vontade de Deus e não Deus a nossa. Somos nós quem precisamos de Deus. Deus nos ama, Deus nos quer. Mas se nós desistirmos de Deus, ele continuará sendo Deus. Mas se Deus desistir de nós, ai de nós, será de nós. Sem Deus, a gente nem respira, a gente nem consegue se levantar da cama. Deus, quando você vai na tua casa, você impõe regras. Por exemplo, quando eu vou na casa da minha irmã, ela não existe, ela não quer, mas eu vejo que os filhos dela sempre fizeram, os netos dela, quando vai lá, faz. Todo mundo, quando chega na porta, tira a sandália e entra sem sandália em casa. Uma forma, ela viveu assim, ela aprendeu assim, ela faz assim com os filhos dela, fez com os filhos dela e agora faz com os netos. Eu, quando vou lá, ela diz: não precisa tirar o chinelo, mas eu sei que é regra da casa dela. Então eu tiro o chinelo e entro na casa dela. Na tua casa, você tem regras. Se eu algum dia for visitar a tua casa, eu vou ter que cumprir as tuas regras, a tua casa, porque você é o dono, você é a dona da casa. Eu vou ter que ter hora para chegar, hora para sair, e vou saber como me comportar. São regras pré-estabelecidas que têm que ser respeitadas por quem entrar na tua casa. A mesma forma é Deus. Deus impôs regras
para entrar na casa dele. Se você quiser entrar na casa dele, tem que ter regras a cumprir. Ele disse que o caminho que conduz à perdição é largo, é amplo, fica mais fácil, todo mundo quer entrar por ele. Mas o caminho que conduz à salvação é estreito, é caminho de renúncia, é caminho de sacrifício. A Bíblia diz, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, vem e siga-me. É caminho de negação, de negar a sua cruz, de levar a sua cruz e de negar-se a si mesmo. E muitos não querem. Então, para justificar os seus atos, o homem inventa uma série de subterfúgios para dizer que Deus não se importa, Deus é o mesmo. A situação não é mais a mesma. Mas, meu querido, Deus não mudou. Ele é o mesmo. O que era pecado ontem, não é porque o mundo evoluiu e todo mundo passou a fazer, que Deus já estava a dizer, poxa, vou olhar aqui do céu, vou lá embaixo, não era pecado ontem, mas está todo mundo fazendo, eu vou relevar isso aí. Não. Deus é coisa séria, Deus é responsabilidade. Tem muita gente que chega na igreja, chega lá, dá glória a Deus, louva ao Senhor, pula, faz uma coisa fantástica. Quem vê diz, poxa, aquele irmão, aquela irmã está cheia do Espírito. Mas fora de casa, só Deus sabe dos hábitos, para fora da igreja, melhor dizendo, só Deus sabe dos hábitos, das práticas, do cotidiano daquela pessoa. Ser santo não quer dizer que você não vai pecar. Todos nós somos pecadores, e a Bíblia diz, aquele que disser que não peca é mentiroso, porque todos nós pecamos, e o salário do pecado é a morte, todos nós pecamos. Mas uma coisa é você pecar, outra coisa é você viver em pecado. Pecado vai pecar toda hora, em pensamento, em olhares, em palavras, em atitudes. É inerente ao ser humano pecar. A gente só vai deixar de pecar quando chegar no céu. Mas outra coisa é você ter compromisso com o pecado. É você fazer do pecado o teu amigo íntimo. É você não se incomodar mais com o pecado. É o pecado ser uma coisa natural para você. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Não se engane, meu amigo. Deus é bom, Deus é justo, Deus é amor, Deus é misericórdia. Mas não se esqueça dessas qualidades. Deus também é justo. E um atributo de Deus não anula o outro. Se você pecar, você está perdido? Claro que não. Você vai para o joelho e peça perdão, porque foi um incidente. Você fez aquele pecado, o teu coração ficou triste, você pediu perdão. Davi cometeu um pecado horrível. Davi adulterou e mandou matar o marido da mulher que ele adulterou. Mas houve arrependimento e ele foi perdoado. Houve consequência, porque o pecado traz consequência. Deus perdoa, mas as consequências, por Deus ser justo, ele exige que as consequências venham. E às vezes são consequências definitivas, como foi para Davi, ele viveu em guerra a vida toda por consequência do seu pecado. Querido, Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, é hoje e eternamente. O que era pecado ontem, mesmo que o mundo tenha evoluído e tenha achado tudo natural, é pecado hoje. A gente vê por aí que tem até igrejas de pessoas que são LGBTs, que agem tudo normal, pastores, pastoras, que vão fazendo uma prática que Deus condena, a Bíblia toda condena. Não há perdão para o homossexual? Claro que há perdão para os homossexuais. O homossexual ele não é pior do que um ladrão, um estuprador, um matador, um sequestrador. Ele não é pecado, porque não é pior. Porque para Deus não há pecado maior ou pior ou menor. Tudo é pecado. Tudo é pecado. Mas se o ladrão se converter, se o sequestrador se converter, se qualquer pecador se arrepender, o homossexual se arrepender, há perdão para o pecado dele, não importa o que ele tenha feito. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas arrependimento significa mudança de vida. Mudança de vida significa santidade, andar na presença de Deus. Esse negócio de que era ontem, valia para ontem e não vale para hoje, isso vale para a nossa sociedade. Para Deus não, Deus não mudou. E naquele dia eu acredito que a gente vai ter muitas surpresas. Muitos vão chegar e perguntar, mas Senhor, em teu nome eu expulsava demônios, eu profetizava, eu ia para a igreja, eu lia a Bíblia, eu evangelizava, Senhor, em teu nome eu fazia tantas coisas. Jesus vai virar para ele e dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Que coisa triste, que coisa triste. Andar com Deus é compromisso. Quando você é solteiro, você faz o que quer, vai para onde quer e chega a hora que quer. Quando você se casa, você tem compromisso com a tua mulher,
com a tua esposa. São os dois uma só carne. Quando você vai sair, você diz para ela para onde você vai. Quando ela vai sair, ela diz para você para onde vai e que hora vai voltar. Você tem preocupação com a tua esposa, você tem cuidado com a tua esposa, você tem preocupação com o teu marido, você tem cuidado com o teu marido, porque você não é mais solteira, você não é mais solteiro. Você tem uma vida ligada um ao outro. A igreja de Cristo é casada com Cristo, é noiva de Cristo. Nós temos compromisso com Cristo. Quando nós pecamos, nós estamos adulterando, prostituindo contra Deus. O pecado é uma coisa muito séria, porque Deus é muito santo. É como alguém está com a roupa toda branquinha, 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 e de repente alguém vem derramar um copo de suco de uva. Fica manchado, aquela roupa branca não tem mais aquele brilho que tinha antigamente. E o pecado mancha a nossa alma. Querido, lembre-se disso. Nem tudo que o mundo aprova, Deus aprova. Deus olha do céu e diz, o tempo passou para eles, para mim não. O que era pecado no passado é pecado hoje e será pecado amanhã. Porque Deus não está preso ao tempo, como nós estamos. O que Deus determinou tem que ser cumprido. Quer entrar na casa de Deus? Tem regras. Para eu entrar na tua casa, são as suas regras. Para você entrar na casa de Deus, são as regras de Deus. Viva em santidade. Vai pecar? Claro que vai. Mas quando pecar, que o pecado te incomode, te faça sentir triste, que você vá para o joelho com tristeza e peça perdão e se levante disposto a não pecar mais. Se for uma fraqueza, um vício que você tem, faça jejum, peça ajuda, comente com alguém que seja de confiança, ore, clame, mas não desista. Porque Paulo tinha um espinho na carne que ninguém sabia o que era. Ele pediu duas vezes ao Senhor e Deus disse, não vou tirar, a minha graça te basta. Tem pessoas que se convertem e são libertas na hora, do vício, da prostituição, são libertas na hora. E tem pessoas que se convertem e têm que lutar contra o seu velho homem a vida toda. Tem que vencer o velho homem. Deus sabe por que ele faz isso. Alguns estão libertos, outros têm que lutar. Mas o importante é não desistir, porque aquele que perseverar até o fim, diz a Bíblia, esse será salvo. Persevere, santifique-se. Não deixe que o mundo te engane. O que era pecado ontem não é hoje. O que era pecado ontem continua sendo pecado hoje e será pecado amanhã. Lembre-se, tem regras. Sem regras a cumprir, você não entra na casa de Deus. Que Deus te abençoe, fique na paz. Tenha um dia, uma manhã, uma tarde, uma noite, seja lá qual for a hora que você está vendo esse vídeo, tenha uma tarde abençoada, um dia abençoado. Deus te abençoe, fique em paz, em nome de Jesus. E santifique-se, porque sem santidade, você está perdendo seu tempo. Está perdendo seu tempo na igreja. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Paz sobre a tua vida.